Jamais se apaixone por uma imaginação. Foque sempre na realidade como ela é e use isso para criar a sua paixão. Para você que não sabe, meu nome é Bruno Rosolini. Nesse canal aqui eu compartilho com vocês vivências, experiências, estudos ou visões gerais aí que eu vejo na sociedade, no mundo, para tentar te ajudar a não só crescer profissionalmente, mas também pessoalmente, tá? E aqui isso tudo vai envolver sempre questões de relacionamento, questões profissionais, tudo que eu estudo e quero passar aqui para vocês. Hoje eu quero falar sobre um negócio muito importante, que é essa questão sobre você se apaixonar por o que você imaginou se tornar, ou aquilo que você imaginou que poderia acontecer. Isso daí é um problema que, na verdade, destrói muita gente, cara. E eu tenho questões pessoais aqui que eu vou abrir para vocês para trazer esse exemplo de realidade e para você conseguir entender isso tudo. Primeiro eu quero só explicar para vocês o que é essa ideia, né, de você se apaixonar por uma imaginação, tá? Isso vai valer tanto para quando você está se relacionando com uma pessoa, em termos de um relacionamento pessoal, como você também às vezes tem um objetivo profissional ou no seu próprio trabalho, tá? Não se engane aqui que se apaixonar significa apenas amar alguém. Você pode se apaixonar por uma situação, você pode se apegar muito a uma situação, a algo que você quer muito. E eu fiz um vídeo aqui recente falando sobre também como que isso é danoso para todo mundo. Mas entenda o seguinte, tá? O ser humano, e a gente, acho que por uma questão natural mesmo, a gente sempre trabalha e todo mundo tem algum certo nível de ansiedade. Para você que não sabe, vamos lembrar aqui o que é ansiedade, tá? Tá nesse livro aqui. A ansiedade é um estado mental de apreensão ou mesmo de medo provocado pela imaginação de situações desagradáveis ou que envolvam certo perigo. A ansiedade acontece quando antecipamos algo e sofremos por isso, mesmo sem saber se aquela situação vai ocorrer de verdade. Então, normalmente, tá, a gente sempre tende a trazer os sentimentos ansiosos em momentos que são, em grande parte deles, momentos que a gente imagina situações ruins. Não significa que a gente não pode ser ansioso por algo bom, tá? Mas normalmente, onde o ser humano fica mal é quando a ansiedade sobre algo ruim, sobre uma imaginação ruim acontece. E aí que está o perigo de você se apaixonar por uma imaginação. Perceba o seguinte, imagina que você é um cara que quer muito ser promovido no seu trabalho, tá? E você quer aquilo e aquilo só fica no seu dia, você está muito apegado a isso, que também já é um erro. E, cara, imagina que pelas diversas situações que você vive no seu dia a dia, você começa a se apaixonar por aquela ideia. Você começa a pensar e a entender que, cara, tudo está conspirando para aquilo acontecer. Então, são os funcionários que hora ou outra te olham e te dão um sorriso, é hora ou outra algum tipo de feedback positivo que você recebe e aí você coloca aquilo na sua cabeça, você vai se apaixonando por aquela ideia. Só que, na verdade, você esquece de pensar e esquece de colocar na realidade de que, cara, receber um feedback positivo ou outro é normal. Que o seu dia a dia no trabalho, de alguém te falar bem do que você está fazendo, é normal. Isso não significa necessariamente que você vai ser promovido. Só que perceba, você começou a se apaixonar por uma imaginação de que tudo aquilo que está acontecendo com você naquele momento é porque você será promovido. E aí a sua cabeça virou nisso. Na sua cabeça, você já vai ser promovido. Na sua cabeça, isso já aconteceu. Mas não passa de uma imaginação. E aí o que acontece quando você vem para a realidade novamente? E aí chega no momento onde você vai receber um feedback e o seu chefe fala assim, cara, seu trabalho é muito bom, mas ó, não tá na hora de você ser promovido ainda. Bum, você se frustra. Tudo aquilo que você imaginou cai por água abaixo. Toda aquela ansiedade que você criou acabou, na verdade, agora te afetando negativamente. E aí você entra no que o pessoal chama aí de fundo do poço. Então não serve pra mim, então eu nunca mais vou conseguir, então ferrou, agora minha vida acabou, eu vou embora desse emprego. Olha o espiral ruim que você entra na sua vida porque você se apaixonou a uma imaginação e não a um fato real. Outro exemplo que eu te dou agora, o meu, beleza? Tô retomando sempre esse exemplo aqui porque é algo bem mais recente na minha vida, mas comecei a sair com uma menina que eu conheci e a gente se dava muito bem, né? Sempre se deu, na verdade, muito bem. E a vida começou a passar e eu comecei a falar assim, cara, não, essa menina vai ser desse jeito e essa menina aqui vai ser a mãe dos meus filhos, vai ser a menina que eu vou casar, a gente vai viajar junto, a gente vai fazer um monte de coisa. E fui colocando tanta coisa, imaginando isso na frente, tá? Ou seja, fui criando todas e várias situações de algo que a gente nunca tinha vivido, mas que na minha cabeça a gente ia viver, e fui me apaixonando por uma ideia.
Você entende? Fui me apegando, isso também está errado, fiz um vídeo passado aqui para vocês, a uma ideia de uma realidade que nunca se provou ser verdadeira. Ela era verdadeira apenas na minha mente, na minha imaginação, era simplesmente uma utopia. E aí o que foi acontecendo? O dia foi passando e eu ia alimentando aquilo. Então eu ia fazendo os planos, eu ia imaginando, eu ia sonhando com as coisas. Quando chegou na realidade do dia a dia do vamos ver, a questão era o seguinte, falou, cara, a gente não tem nada, beleza, eu ouvi isso. E a gente nunca teve nada, beleza? Porque a gente nunca nem falou disso. E aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, é verdade. A gente nunca teve nada disso. A realidade nunca me mostrou esses pontos que eu imaginei para eu de fato me apaixonar. E aí que foi o momento onde eu falei, cara, olha o erro que eu cometi. E olha o sentimento e a ansiedade que eu já falei para vocês que aconteceu na minha vida por conta de me apaixonar por uma imaginação e não pela realidade. O que eu aprendo disso, tá? A gente tem que saber, e a gente tem que ser muito racional às vezes, e é difícil porque, de novo, né, todo mundo aqui é ser humano, e o ser humano ele trabalha com sentimentos, né, ninguém é imune a sentimentos, a não ser que você seja um psicopata, sei lá. Só que veja, a gente tem que ser capaz de no dia a dia conseguir delimitar e controlar essas nossas emoções, esses nossos sentimentos, para que a gente não entre nesse espiral de se apaixonar por imaginações, de sair da realidade. Não estou dizendo aqui, gente, de novo, que você não possa imaginar situações interessantes, que você não possa querer viver com uma pessoa que você convive ou no seu emprego, que você almeje crescer, que você almeje ser promovido, que você almeje casar, ter filhos, não é nada aí disso. Eu acho que você tem que pensar isso, só que você sempre tem que voltar para a realidade. Será que eu não estou muito à frente nessa imaginação do que a realidade está me provando? Essa que é a grande questão. E a luta diária, na verdade, é você no seu consciente, no que você consegue racionalizar, com a sua própria mente emocional, idealizando tudo que você sempre sonhou. Essa é a nossa luta diária. Porque a gente tem nossos sonhos, a gente tem nossos objetivos, a gente tem nossos valores. Então, óbvio que a gente vai idealizar isso pra frente. Só que aqui é a grande luta diária do ser humano. É controlar a sua mente, controlar o seu consciente, com a sua própria força racional, para que você não deixe a sua idealização das coisas boas, que são seus valores, que são seus princípios, transformarem a sua realidade numa imaginação. Porque senão, se você se apaixonar por essa imaginação, você vai se destruir. Na verdade, você vai, em algum momento, ser jogado de frente com a realidade e isso vai te frustrar, vai te trazer para uma tristeza, vai te trazer para baixo, como o pessoal sempre diz aí, no tal do fundo do poço. Eu acho que isso aqui é sempre muito complicado, tá? Então, lembrando, é difícil às vezes da gente conseguir controlar nossos sentimentos, mas a gente tem que ser capaz de, com a nossa consciência, minha opinião é essa, a gente segurar as pontas, sabe? E se apaixonar por aquilo que a realidade está nos mostrando que existe. Ou, ainda que mais num meio termo, idealize as coisas, imagine as coisas, mas sempre com os fatos, sempre muito apoiado no que a realidade está te mostrando. Então, a gente pode dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa que, você namora há muito tempo, vamos falar assim. E aí você idealiza um casamento, você pensa no casamento, mas isso está muito pautado na realidade que você vive. Você já tem um convívio há muito tempo, você já namora, você já conhece a pessoa, você já conhece a família, você já conhece todo mundo. Aí sim você pode idealizar isso, mas perceba, a sua imaginação está sempre muito próxima da realidade, ela não está muito desconexa. E quando você desconecta muito isso tudo, cara, na maioria das vezes, quando você volta para a realidade e o universo vai te fazer voltar, por qualquer que seja a razão disso, você vai acabar se frustrando. Isso pode ser muito ruim para você. Então aprender isso é sempre muito importante, beleza? Esse daqui é um pouco do meu relato do dia de hoje. Eu tenho aprendido cada vez mais, né, quando o tempo foi passando, em controlar essa ansiedade, controlar essa idealização, essa imaginação, e tentar me apaixonar, vamos falar assim, pelos momentos reais, né? Por aquilo que a realidade me mostra que está acontecendo. E tenho tentado ficar sempre muito próximo disso. Tem muito a ver com apego, isso que eu tenho falado para vocês, então acho que no momento onde você controla esse apego, no momento que você entende tudo aquilo que eu acabei comentando, acho que fica sempre mais fácil. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou.